Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo de desenho geométrico, nós vamos trabalhar hoje com o segundo tipo de polígonos, que são os quadriláteros. Nós já vimos nas aulas anteriores o que são polígonos, vimos quem são os triângulos, né, que é um tipo de polígono, e vamos ver agora os quadriláteros. Então, vamos lá? Quadriláteros, o próprio nome já fala, né? Quadri, de quatro. São polígonos que possuem 4 vértices, 4 lados, 4 ângulos e 2 diagonais. Aqui eu tenho desenhado para vocês 2 polígonos, um polígono azul e um polígono vermelho. São 2 polígonos diferentes, porém, os dois são quadriláteros. Os dois possuem 4 lados. 1, 2, 3, 4. Então, é um quadrilátero. 1, 2, 3, 4. Outro quadrilátero. Mas qual é a diferença entre eles? Apesar de ambos serem quadriláteros, eles são diferentes. O polígono azul é um quadrilátero convexo, enquanto o polígono vermelho é um quadrilátero côncavo. Portanto, aqui nós já podemos concluir que existe quadriláteros dos dois formatos, tanto convexo quanto côncavo, certinho? Os seus elementos. Os elementos são, como nós vimos anteriormente, vértices, lados, ângulos e diagonais. Os vértices, como nós sabemos, são os pontos. Temos 4 vértices. No caso, nós temos vértice M, N, O e P. Lados também sabemos que são 4 lados. Aqui no caso temos MN, primeiro lado, NO, segundo lado, OP, terceiro lado e PM, quarto lado. Lembrando que os lados têm sempre o tracinho em cima, porque eu estou falando em segmentos de reta, com começo e fim. Portanto, por exemplo, começo no M e termino no N. Começo no N e termino no O. Começo no O, termino no P. Começo no P, termino no M. Certinho? Os ângulos. E aí, pessoal? Quem são os ângulos? Vamos lembrar o que são ângulos? Ângulos são regiões formadas por duas semirretas. Aqui no caso, nós temos segmentos de reta, mas também temos ângulos. Vou pintar aqui para nós os 4 ângulos, ó. Já pintei o ângulo M, o ângulo P, o ângulo O e agora pintei o ângulo N. Então, temos 4 ângulos. Quem são os ângulos? Para ficar mais fácil, aqui eu vou usar a nomenclatura mais simples de ângulos, ou seja, ângulo M, ângulo N, ângulo O e ângulo P. Lembrando que ângulo tem sempre o acento circunflexo, né? O chapéuzinho, como falamos. Então, sempre vai ter aqui no ângulo. E vamos tomar cuidado, porque ângulo, se eu não colocar esse chapéuzinho, ele vai se transformar em um vértice. Então, vamos ficar bem atentos a isso. E as diagonais? Quem são as diagonais, hein? Sabe me dizer? As diagonais são segmentos de reta que unem vértices não consecutivos. Por exemplo, o ponto M, ele está de mãozinha dada com o P e de mãozinha dada com o N. Quem falta o M dar a mãozinha? Falta dar a mãozinha para o O. Portanto, MO é uma diagonal. Ó, vou traçar aqui para nós. É uma diagonal. Ou OM. MO, uma diagonal. Segunda diagonal, eu tenho NP. Por que eu sei que é NP? Porque o N dá a mãozinha para o M e para o O. Falta para o P. Então, tenho NP aqui. Vou traçar aqui também. Ficou parecendo uma pipa, né? Ó. NP é a nossa segunda diagonal. O inverso também vale. Por exemplo, PN ou OM. Também é válido, certinho? Mas não existem apenas quadriláteros côncavo e convexos. Existem outros tipos de quadriláteros. Vamos, então, para o nosso primeiro tipo de quadrilátero que nós vamos trabalhar na aula de hoje, que são os paralelogramos. Provavelmente, alguns dos paralelogramos vocês já conhecem, principalmente o retângulo e o quadrado. Então, vamos verificar quem são os paralelogramos. Os paralelogramos são quadriláteros convexos. Isso aqui é muito importante. Então, é um quadrilátero convexo que possui lados opostos paralelos. Para quem não lembra,
paralelos são paralelas, né? São retas, segmentos de retas que não se encontram. Por exemplo, vou pegar aqui a minha régua. Ó, a reta que passa pela parte milimetrada, que tá os números aqui em cima, é paralela à reta que passa na parte de baixo aqui da minha reta, tá? Isso quer dizer que elas não se encontram. Já aqui nessa lateral, a reta que passa na parte de milimetrada e a que passa nessa lateral aqui, ó, elas se encontram formando essa quininha. Então, essas duas retas são concorrentes. No caso dos paralelogramos, o próprio nome fala paralelogramo, paralelos. Quem são os lados opostos? Por exemplo, aqui. Esse lado aqui é oposto a esse. Eles são paralelos. Esse lado também é oposto a esse. Também são paralelos. Então, no paralelogramo, nós temos aqui 2 pares de lados opostos paralelos. E temos também uma curiosidade. Esses lados opostos também são congruentes, ok? Então, também são congruentes. Para quem não lembra, a palavra congruente significa mesma medida. Então, essa parte superior tem a mesma medida da parte inferior. E essas duas laterais têm também a mesma medida. Então, além de ser paralelos, possuem a mesma medida. O retângulo é um tipo de paralelogramo. Ele é um paralelogramo mais específico. Ele é um paralelogramo que possui 4 ângulos retos. Então, aqui nos cantinhos eu tenho 4 ângulos de 90 graus. Então, cada um desses ângulos possui 90 graus. Já o losango é um paralelogramo que possui os 4 lados congruentes, ou seja, os 4 lados com a mesma medida. Então, nós usamos esses risquinhos para indicar, ó. Todos os risquinhos têm todos os lados têm a mesma quantidade de risquinho. Portanto, eu digo que são 4 lados congruentes. E, por fim, o quadrado. O quadrado ele é muito curioso. Eu sou apaixonada pelo quadrado, porque ele possui a característica desses 3. Ele é um paralelogramo, porque possui os lados opostos paralelos e congruentes. Possui 4 ângulos retos, portanto, ele é um retângulo. E possui os 4 lados congruentes, portanto, o quadrado é um losango. Então, o quadrado, eu posso dizer que ele é um paralelogramo, um retângulo e um losango, porque ele possui a característica desses 3 tipos de paralelogramos. Pessoal, esses são os paralelogramos. Fiquem atentos às atividades. Qualquer dúvida, me procurem. Fiquem com Deus e até a próxima!